vocês podem encaminhar as dúvidas, sugestões ou críticas, enfim, aí pelo chat, que a gente vai tentar fazer o possível para responder todas as perguntas, tá? A ideia dessa capacitação é que a gente consiga fazer uma interação, né? Então, à medida que eu for passando aqui os slides, vocês podem ir enviando aí as perguntas que a gente vai tentar, ao longo da apresentação, resolver todas as dúvidas relacionadas ao tema. Eu não sei se vocês já tiveram, algum momento, alguma capacitação, se já tem algum conhecimento na área da ergonomia. Até vocês podem ir colocando aí no chat aí, enquanto eu vou passando aqui algumas coisas. Inicialmente eu vou colocar um histórico sobre como surgiu essa questão de ergonomia no mundo, alguns conceitos iniciais, e depois a gente vai passar para uma parte mais visual, em termos de ajuste ergonômico, em termos de recomendações que são preconizadas por várias entidades nacionais e internacionais. Tá? Então, eu vou começar. Eu sou médico do trabalho lá na URGS, tá? E tenho formação também na área da fisiatria e da dor. O histórico, em termos de ergonomia, quando a primeira pessoa que começou a pensar que o trabalho poderia trazer algum prejuízo para a saúde, algum agravo à saúde, foi o médico italiano Bernardino Ramazzini, que ele inclusive é considerado o pai da medicina ocupacional, que foi o primeiro que descreveu que lesões poderiam acontecer durante a jornada de trabalho. Em 1911, Frederick Taylor ele publicou um livro chamado Princípios da Administração Científica. Ele é uma figura aí que muitos devem conhecer, principalmente quem trabalha mais na área da administração. E Taylor ele começou estudando essa questão do trabalho, mas com o objetivo de aumentar o lucro. Então, ele estudou trabalhadores que trabalhavam com carvão, né, de uma mina de carvão, e ele começou a analisar qual seria a pá ideal, o tamanho, o peso da pá, para que os trabalhadores conseguissem produzir mais, e aí aumentar o lucro. Então, vocês percebem que, inicialmente, a questão do estudo do trabalho, das posições do trabalho, das ferramentas do trabalho, no caso a pá, elas tinham basicamente um interesse financeiro. E aí, obviamente, ele achou qual era a pá ideal e ele conseguiu aumentar 3 vezes a produção e o lucro. Na sequência, teve um outro personagem, Frank Gilbert, que ele era uma figura que ele andava com um cronômetro. E aí ele calculava o tempo que cada movimento custava para ser feito. E aí, a partir de então, ele também fez um estudo chamado Estudo de Tempos e Movimentos, nos quais ele desprezava alguns movimentos que eram desnecessários, sob a ótica dele, para se realizar algum tipo de atividade. E a partir disso, ele conseguiu reduzir a quantidade de movimentos que eram realizados com trabalhadores de uma olaria de 18 movimentos para 4 movimentos apenas. E aí ele aumentou a produção de tijolos de 120 para 350 tijolos. Então, ainda o estudo do trabalho, nesse caso, ainda tinha um foco financeiro. Só que, consequentemente, a partir dessa coisa toda de reduzir movimento, de aumentar a produtividade, a gente cai naquela figura muito clássica ali que vocês já devem ter visto ali na década de 1930, do Charlie Chaplin, dos tempos modernos, que a pessoa ficava uma parte de uma engrenagem. Ela ficava numa linha de produção, fazendo movimentos monótonos, poucos movimentos e geralmente repetitivos. E isso levava a lesões, agravos de saúde. Mas na época ninguém estava interessado na saúde do trabalhador, o negócio era produzir mesmo. Então tem algumas figurinhas aqui que vocês podem ver, né? Posturas estáticas, tem mulheres ali numa linha de produção de rádios antigos. Na sequência, sucedeu a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? Os países tiveram que recrutar esses trabalhadores que estavam acostumados a trabalhos monótonos, trabalhos simples, né, movimentos repetitivos, movimentos escassos. E esses trabalhadores eles tiveram que operar máquinas de alta complexidade,
tiveram que operar aviões, tanques de guerra, armamentos ultra sofisticados, e eles, obviamente, vocês podem ver nessa cabine de comando aí, eram vários reloginhos, vários comandos juntos, e eles não tinham esse preparo, essa cognição toda para operar esse monte de coisa ao mesmo tempo. Consequentemente, os aviões começavam a cair, e eram aviões que estavam funcionando perfeitamente, mas eles começavam a cair porque o operador não tinha prática, não sabia como lidar com isso. E aí, a partir disso, começou a se pensar que talvez a máquina deveria estar adaptada ao homem. Talvez o homem devesse ter facilidades em relação ao seu processo de trabalho, mas com o objetivo de ganhar a guerra, né, de não ficar derrubando o avião. Ainda não tinha o objetivo de melhorar a saúde do ser humano. Na verdade, essa ideia de usar, adaptar as ferramentas, adaptar as máquinas, adaptar o processo de trabalho ao homem com o objetivo de melhorar a saúde, veio em 1949, um engenheiro inglês que fundou a primeira associação nacional chamada Ergonomic Research Society, tá? Em que ele contava com vários outros profissionais, psicólogos, fisiologistas, com a ideia de adaptar o trabalho, de adaptar o processo de trabalho ao homem para melhorar questões de saúde. Aí a questão já não era tão financeira, né? Então, em termos de conceito, o que é ergonomia? Ergonomia é um conjunto de regras e procedimentos que estudam a organização do ambiente de trabalho e as interações entre o homem, as máquinas e os equipamentos. O objetivo é reduzir os riscos, atuando nas condições dos espaços físicos das empresas e dos processos corporativos. A ideia, além de adaptar a máquina ao homem, e não mais o homem à máquina, como a gente viu anteriormente, além disso, a ideia é proporcionar conforto para o trabalhador e reduzir riscos de lesões e doenças relacionadas ao trabalho. A ergonomia ela faz parte da norma regulamentadora número 17 do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e atualmente ela é uma obrigação que as empresas têm que cumprir com seus trabalhadores. Mas a ergonomia ela é composta por 3 domínios. Para que essas questões de adaptar o trabalho, as máquinas ao homem, garantindo conforto e reduzindo riscos de doença, é necessário que esses 3 domínios estejam contemplados de uma forma satisfatória. Então, a ergonomia é composta pela questão da ergonomia física, ergonomia organizacional e ergonomia cognitiva. Eu vou passar o conceito de cada uma delas. Ergonomia física, ela estuda a relação entre anatomia, fisiologia, biomecânica com as atividades. Então, ela tem mais a ver com questões físicas, propriamente dita. Ela tem a ver com postura, ela tem a ver com movimentos, ela tem a ver com o tipo de material que a pessoa trabalha, com análise de carga, de peso, de instrumento de trabalho. Essa capacitação, ela acaba tendo um foco mais na questão da ergonomia física, tá? Mas voltando ali, é importante que vocês tenham esse conceito de que para que a ergonomia funcione, é necessário que os 3 domínios sejam satisfatórios no dia a dia. O que é ergonomia cognitiva? Ergonomia cognitiva tem a ver com questões de processos mentais, de raciocínio, de memória, em relação à questão da realização das funções. Então, o trabalhador ele tem que ter conhecimento técnico para desempenhar as suas tarefas, tomada de decisão, a carga de trabalho mental não pode ser muito excessiva, senão a pessoa se esgota emocionalmente, mentalmente, começa a errar, né? O estresse profissional. Então, isso tem a ver com a questão aquela ali histórica dos aviões. Os operários eles não tinham a questão da ergonomia cognitiva também envolvida, eles não sabiam como lidar com a máquina. Então, acabava derrubando o avião lá naquela época. E, por fim, ergonomia organizacional, que tem a ver com as questões da instituição. Tem a ver com o clima organizacional, tem a ver com a cultura, com os processos, com aquilo que a empresa valoriza, né? Se o trabalho é realizado em grupo ou individual, o ritmo e o tempo que a instituição vai dar para a pessoa fazer o seu trabalho.
os projetos, se tem participação ou não, né? E por aí afora, tá? Esses 3 domínios têm que estar alinhados para que a pessoa tenha um desfecho bom aí no seu dia a dia. Essa apresentação, ela usou como referências bibliográficas essas 6 referências que estou deixando aí na tela, tá? Acho que a gente até pode depois disponibilizar pelo link, por e-mail, esses links aí. Então, assim, a gente tem o órgão norte-americano, conhecido como OSHA, né? Ele coloca alguns itens, tem também o órgão canadense, que eu utilizei para a gente montar essa apresentação, e tem alguma coisa também brasileira, em termos de Ministério da Saúde, em termos da Fiocruz. Todos eles trazem recomendações bem parecidas. Bom, começando então com a questão da ergonomia física no ambiente de trabalho. Eu não sei como é que está a visualização das imagens para vocês, pessoal. Mas assim, começando, é importante que o ambiente ele esteja preparado para a gente trabalhar adequadamente, principalmente nessa questão do home office, tá? O nível de ruído, ele tem que estar ajustado, não pode ter muito ruído, muita coisa que venha a atrapalhar a concentração, tá? A gente coloca em termos técnicos que o ideal para nível de conforto auditivo é que a pressão sonora, o nível de ruído seja em torno de 65 decibéis, tá? Tem aparelhos que medem a pressão sonora, né? Que até a gente acaba utilizando em algumas vistorias. Coloquei ali uma figurinha para quem está em home office, é importante que coloque o seu local de trabalho em locais que não sejam na cozinha, que não sejam um corredor, né, que não sejam locais que o resto da família vá utilizar. Então, selecione uma peça mais reservada, né, mais dedicada para o trabalho nesse momento. Além da questão do ruído, é importante também que a temperatura seja uma temperatura agradável, tá? Tecnicamente, a temperatura de conforto fica em torno de 20 e 23 graus. Quem acaba utilizando algum tipo de climatizador, geralmente a gente regula nessa faixa de temperatura. Em termos de iluminação, a gente acaba recomendando a iluminação natural, tá? Mas para aqueles ambientes mais que não tem janela, que não tem muita facilidade em receber iluminação natural, a gente geralmente recomenda que a iluminação ela venha de cima, tá? Que não seja uma iluminação, uma luminária que venha pelo lado, que acabe de alguma forma iluminando uma parte maior da área de trabalho e outra não. Então, geralmente, iluminação que vem por cima é melhor, tá? E aqui tem uma figurinha ali mostrando tentar evitar também o ofuscamento visual, tá? Não colocar ali uma janela na frente ou ao lado que venha a produzir esse tipo de brilho aí, atrapalhando a visão e ofuscando. Obviamente, né, que o ambiente de trabalho ele tem que estar organizado, além disso, né, e evitar odores, cheiros fortes, né, mesmo que sejam cheiros mais agradáveis do que essa meia aí, dependendo, às vezes, se o cheiro é muito forte, pode, com o tempo, causar desconforto. Então, principalmente nessa época de coronavírus, de pandemia, lembrando de deixar ambientes bem arejados, né? Porque o coronavírus ele é um vírus de transmissão respiratória, dito, um vírus respiratório, a principal via de contágio é via aérea, né? Então, deixar os ambientes sempre bem ventilados, tá, pessoal? Aqui tem uma figurinha que eu coloquei, que é mais um pré-teste, que eu gostaria que vocês olhassem e até me dissessem aí no chat se vocês acham se tem alguma coisa de errado com essa imagem. É uma funcionária, né, utilizando ali um computador, está sentada, e vocês conseguem perceber alguma coisa de errado? Vou dar um tempinho. Os pés, né? O colega Edson colocou os pés, as caixas embaixo. Uhum. Postura curvada. Mão. Uhum. Uhum.
curvada para frente, não utiliza o encosto. É isso aí, o pessoal já colocou algumas coisas aqui bem interessantes, né? Altura do monitor. Então a gente vai dar início então a esses ajustes. Ó, mudou, né? Ó, vamos colocar como é que estava antes. Mudou, né? Essa é a posição recomendada pelas diretrizes internacionais e nacionais, né? Mas a gente vai detalhar. Bom, começando em relação à mesa, quando a gente utiliza uma mesa em L, tá? Como essa primeira figura, geralmente a gente avança a cadeira para frente e apoia o antebraço na própria mesa. Aí não há necessidade de se fazer uso do encosto de antebraço, né, do apoio do antebraço. Inclusive aqui pode-se baixar o apoio do antebraço e se apoiar o antebraço na própria mesa. Tá? Quando a gente utiliza uma mesa reta, bom, aí é necessário que o antebraço esteja apoiado, tá? De tal forma que a gente permita o alinhamento do antebraço com a mão, ó. Fica alinhado. Tá? E é importante também que a gente deixe um espaço entre a borda inicial da mesa e o teclado de pelo menos uns 5 centímetros, para que o punho, para que a mão tenha um local de apoio. Muitas vezes a mesa ela é uma mesa muito estreita e o teclado ele fica muito na beira, muito na borda da mesa. E isso acaba não dando espaço para a gente ter o apoio da mão. A gente consegue muitas vezes apoiar o antebraço, mas a mão, essa parte aqui, não tem apoio. Então é importante que a gente avance um pouquinho mais o teclado para dentro da mesa, para que a mão também tenha um ponto de apoio. Tá? Em relação à cadeira, aquela cadeira dita ergonômica, ela deve permitir ajustes. Ajustes de altura, tá? Ajustes do braço, né? do apoio dos apoios do antebraço, a reclinação, porque cada pessoa tem um biotipo diferente, cada pessoa tem uma constituição física diferente. Então é importante que a cadeira tenha esses ajustes para que a pessoa possa ficar bem posicionada. Os pés eles têm que estar bem apoiados, então muitas vezes a altura dessa cadeira a gente regula para cima ou para baixo a fim de permitir o apoio dos pés. Quando não é possível o apoio dos pés, muitas vezes tem suporte para os pés, então os pés eles podem contar com esse tipo de suporte. Porque vocês vejam, a altura que ela foi alinhada para cima, de tal ponto que a gente permite o alinhamento do antebraço, do braço, só que daí, consequentemente, o pé fica mais para cima, então a gente usa um suporte. É importante também que a cadeira seja giratória, porque isso evita movimentos de torção do corpo ao longo da jornada de trabalho. Então, se tem folha, tem coisa aqui ao lado, a pessoa, quando não é giratória, a pessoa tem que ficar toda hora fazendo movimentos de rotação do corpo. E isso pode provocar dores ao longo do dia. Quando a cadeira gira, né, e tem os rodízios, que são aquelas rodinhas embaixo, isso alivia esses movimentos de torção ao longo do dia. E é importante também que o material da cadeira seja feito de uma espuma firme, né? Que não seja aquela espuma que a pessoa senta e afunda. E aí fica toda com uma postura alterada. Então, não se recomenda espuma de plástico ou material plástico para sentar porque não permite transpirar. E aí, consequentemente, acaba acumulando suor e calor. Né? O ângulo aqui que eu coloquei em termos de reclinagem, né, ali do encosto, fica em torno de 100 e 110 graus, tá? Então, o encosto ele não fica reto a 90 graus, ele fica um pouquinho para trás. Tem estudos que mostraram que reclinar a cadeira nessa angulação alivia a pressão sobre as vértebras, tá? Então, por isso que tem essa recomendação. Outra coisa, quando a gente senta na cadeira, é importante deixar uma folguinha entre a borda aqui da cadeira
e a parte de trás aqui da perna. Ó. Geralmente, em torno de 2 dedos a gente deixa aqui, né, nessa região que a gente conhece como na região poplítea, tá? Do cavo poplíteo, esse é o termo técnico, mas essa região é por onde transitam vasos, nervos, né, vasos sanguíneos, nervos. Então, se a gente faz como aquela primeira figura mostrou, ó, de deixar rente aqui a cadeira, isso aqui comprime, tá, a circulação. E aí pode ter problemas circulatórios com o passar do tempo. Então, é importante deixar essa folga aqui para que a circulação fique bem, tá? Eu coloquei aqui, existe uma norma aí da BNT em termos de cadeira, qual que seria a cadeira ergonômica. Aí traz especificações técnicas, né, para o pessoal que quiser adquirir uma cadeira e pode se basear nessa norma aí que é disponível aí na internet aí, em relação à aquisição de móveis para escritórios. Mas é importante lembrar aquilo que eu comentei, que tem que permitir ajustes para a pessoa, que tem que ser giratório e um material firme, né, para sentar. Em termos de monitor, né, os colegas aí comentaram que a primeira figura lá tinha alteração em termos de monitor, corretamente, observação correta. Né? Em termos do monitor, pessoal, a gente recomenda que a distância do monitor para os olhos fique em torno de 40 a 75 centímetros. É uma medida que varia ao longo da literatura. Mas em termos práticos, o que a gente recomenda? Assim, uma regra bem prática. A gente se senta e estica. Estica aqui, ó, o braço, tá? Com a mão, ó. A mão fica esticada. E, então, a altura dos olhos em relação ao monitor tem que ser aqui de um braço esticado, tá? Se eu esticar o meu braço e a ponta dos dedos bater no monitor, ele está muito perto, tá? Então, essa é a regra prática. Uma coisa, o pessoal geralmente acaba comprando o notebook, o monitor, liga e já sai usando. E a gente, muitas vezes, a gente até nem sabe, até desconhece que esses equipamentos eles vêm com ajuste de brilho e contraste. Então, de repente, dá uma olhadinha lá, entra lá na configuração, vê se daqui a pouco reduzindo o brilho, ou aumentando o brilho, ou contraste, isso não provoca um maior conforto. Né? Isso é algo que muitas vezes o pessoal nunca fez, até comprou e nunca entrou lá na configuração de brilho. Então, fica uma sugestão aí de dar uma olhadinha lá, tá? O monitor ele não deve ficar reto, totalmente reto. Ele tem uma inclinação aqui em torno de 15 graus, porque quando a gente olha de cima para baixo, a gente já olha numa certa angulação. Então, esse seria o ângulo mais confortável em termos de visão. Tá? Fica levemente reclinado, então. Tá? E sempre lembrando de evitar reflexos no monitor, tá? Que podem atrapalhar a leitura. Daqui a pouco está lendo e tem ali um reflexo ali que dificulta a leitura. Então, fazer uso de persianas ou cortinas se for necessário. Tá? Outra coisa, a gente vai passar agora em termos de altura do monitor. A linha de visão geralmente tem que ficar no terço superior. A gente divide em 3 partes o monitor, tá? E a linha de visão fica aqui, no terço superior, tá? Muitas vezes a gente coloca o monitor na mesa e o monitor, a gente acaba vendo por cima do monitor, ou muitas vezes, dependendo da circunstância, no meio do monitor, como era na figurinha lá do pré-teste que eu coloquei para vocês. Então, vocês podem alinhar. Alguns monitores têm ajuste na própria pedestal dele aqui, ou vocês podem colocar alguma coisa embaixo, um chumaço de folha, ou livros, a fim de elevar mais o monitor para que ele fique nessa linha de visão de vocês, tá? No terço superior. Deixa eu ver aqui o chat se tem alguma pergunta até agora, pessoal. Tudo bem aí? Isso, o Maurício colocou a questão do brilho, inclusive do celular. A gente sabe que tem alguns filtros, chamado de filtro de luz azul, que ela inibe a luz azul, que é uma luz que pode, inclusive, atrapalhar o sono. Então, para quem utiliza
monitor à noite ou celular durante a noite pode fazer uso dessa configuração, que se chama filtro de luz azul, que aí acaba realmente ficando uma cor mais amarelada, que nem o Edson colocou ali, que inibe essa luz azul, que ela acaba interferindo com a questão do sono, tá? Para quem trabalha de noite. Tem monitores que já vêm com esse tipo de configuração aí, de filtro de luz azul. Bom, vamos continuar. Para quem utiliza óculos, lentes bifocais, pessoal, geralmente são lentes que fazem com que a pessoa tenha que, com o passar do tempo, né, vai tendo essa necessidade para o pessoal. Então, o que acontece? A lente bifocal, quem usa geralmente tem que fazer um ajuste na questão do monitor. Tá? O monitor ele não pode ficar na mesma linha de visão aqui no terço superior, porque isso faz com que a pessoa jogue o pescoço, jogue a cabeça para trás. Acaba forçando essa região de trás aqui do pescoço. Então, para quem faz uso desse tipo de lente, aí a recomendação em termos de altura do monitor é baixar um pouco mais o monitor. Tá? Aí realmente o monitor ele fica mais abaixo no sentido de permitir aqui um conforto visual e que a pessoa não fique forçando a parte de trás aí do pescoço. Para quem faz uso de 2 monitores, é importante que a gente perceba qual a real utilidade do monitor secundário. Então, assim, se eu utilizo basicamente 80% do tempo o monitor que está aqui na frente, chamado monitor principal, o monitor primário, ficando o monitor secundário mais para algum ler e-mail, ou de vez em quando consultar alguma literatura, alguma coisa assim. Se for essa utilidade, né, uma utilidade bem menor, assim, em torno de 20% do tempo do monitor secundário, a gente acaba fazendo essa disposição dos monitores. Então, a gente coloca o monitor primário bem na frente do operador, tá? O monitor secundário ele fica aqui colado, vamos dizer assim, grudado aqui as bordas, tá? Não se deixa esse espaço aqui entre os monitores, e ele fica ajustado numa angulação em torno de 30 graus, tá? Aqui em relação ao monitor primário, tá? Lembrando que a distância entre os monitores, tanto para o primário quanto para o secundário, é de um braço esticado, tanto para um quanto para o outro. Agora, para quem faz uso do monitor de forma equânime, de forma igualitária, a gente recomenda esse tipo de disposição, é o que a literatura traz. Então, a parte em que os 2 monitores vão entrar em contato fica bem no meio aqui, né, com a linha de visão aqui do operador, tá? E aí eles são dispostos nessa angulação aqui, tá? Para quando os 2 são usados da mesma forma, ficando a distância entre eles também de um braço esticado. Em termos de norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que eu tinha comentado, a própria norma regulamentadora traz algumas recomendações. Se coloca, para quem faz trabalho de digitação, que é importante que se mantenha basicamente as distâncias que tem do olho para a tela, do olho para o teclado e do olho para o documento. Tá? O que significa, em termos práticos, assim, não vou colocar o documento muito na frente do monitor e nem lá atrás do monitor, muito atrás do monitor, porque isso aí vai dar uma assimetria em termos de linha de visão. Então, eu coloco o monitor tá aqui, eu coloco preferencialmente o documento ao lado dele, tá? E o teclado, né, a distância que eu tenho de cima para baixo do teclado é mais ou menos a que eu tenho na linha do horizonte, né? Em termos do monitor, em termos do documento. Outra disposição possível, em termos de ajuste desse documento, é colocar o documento entre o teclado e o monitor. Tá?
para quem vai fazer a entrada de dados. E aqui esse documento ele tem uma pequena angulação, ele não tá na horizontal totalmente com a mesa, ele tem um pouquinho de inclinação ali para permitir uma melhor visão. Tudo bem até aí, pessoal? Qualquer coisa vocês vão colocando aí que a gente vai interagindo. Bom, dando sequência em termos de teclado, tá? O teclado ele tem que ser disposto de tal forma que o punho e a mão fiquem alinhados, tá? Fazer esse tipo de desvio aqui da mão em relação aos punhos, isso aí provoca, fica forçando algumas regiões e pode provocar inflamações, tendinites, dores, tá? É importante que o teclado seja um teclado grande. A gente vê, às vezes, com essa questão da modernidade, teclados cada vez menores, e aí, consequentemente, não permite que os punhos e as mãos fiquem, né, distribuídos de uma forma mais regular, né? Então é tudo muito pequenininho, ali acaba provocando desvios aqui, isso aqui é ruim, tá? Não provocar desvios. Outra coisa aí curiosa, pessoal, para quem, até vocês podem ver, né, se estão me acompanhando aí na frente de um teclado, aí, de um computador, alguns teclados eles vêm com um pino na parte de baixo deles, que permite fazer uma inclinação para frente, né? Isso se chama tilt positivo. Pela literatura, não é recomendado usar esse tipo de pino ou levantar ou erguer mais o teclado em relação à mesa, porque isso aí pode provocar esse tipo de posição da mão. Ó. A mão ela fica esticada mais para cima, ela fica posicionada para cima e fica forçando, tá? E aí pode, obviamente, levar a dores, a tendinites, esse tipo de situação. Quando a gente faz esse tipo de posição com tilt positivo, então, isso permite muitas vezes que a gente consiga acessar com mais facilidade as teclas que estão lá em cima. Né? Essas teclas aqui de atalho, F1, F2, né? Os números, né? A mão consegue ter mais acesso a essas teclas superiores, mas dificulta o acesso às teclas que estão mais para baixo, as teclas de letras, né? Então, isso acaba forçando para quem tem que digitar. Então, não é recomendado. O recomendado é que o teclado ele fique sem esse pino elevado totalmente na horizontal. E aí a mão acaba relaxando mais, né? Aqui, em relação ao teclado, a gente percebe, então, alguém comentou lá no início que a mão estava forçada para baixo, a posição da mão estava forçada para baixo, então realmente a gente tem que prestar atenção que a cadeira tem que ter um suporte de antebraço quando a gente usa uma mesa reta, a ponto de alinhar o antebraço, o punho e a mão, né, para não forçar a mão. E outra coisa, quando não tem apoio de antebraço, muitas vezes a pessoa vai apoiar o antebraço na quina da mesa. Isso aqui pode provocar dor aqui, e até alguns problemas mais sérios, como síndrome do túnel do carpo, que é compressão de nervos e vasos que passam nessa região do punho. Então, prestar atenção nisso aqui, tá? Em relação ao mouse, o mouse ele tem que ser posicionado no mesmo plano do teclado, tá? Ou seja, ao lado do teclado. Não colocar o mouse lá na frente do teclado, nem aqui atrás do teclado lá. Então, melhor é que fique ao lado do teclado, tá? E lembrando que durante o movimento do mouse, o cotovelo ele ajuda no movimento lateral. Então, a gente não fica só assim com a mão, ó, fazendo esse tipo de movimento com a mão. A gente usa o mouse, mas o cotovelo ele ajuda no movimento do mouse. E sempre procurando evitar esse tipo de posicionamento. Às vezes a pessoa vai trabalhar em pé ou a cadeira está muito elevada e a mão acaba ficando posicionada dessa forma, né? Forçando para cima ou para baixo. Tá? Então fica o punho reto, né? Numa posição mais neutra.
e ficar evitando esses movimentos muito laterais, né? Aquilo que eu comentei do cotovelo ajuda a reduzir esse tipo de movimento da mão a toda hora, né? O cotovelo ajuda nos movimentos laterais. Uma curiosidade, tem muitos equipamentos e muitos periféricos que eles são vendidos com esse apelo ergonômico. Então tem lá o mousepad, tem apoios que são vendidos para punho ali, que o pessoal acaba colocando ali rente ao teclado. E aí o pessoal compra, porque é feito em gel, é um periférico, né, que parece ser mais confortável, enfim. Só que a forma como as diretrizes, e aqui no caso a diretriz norte-americana chamada OSHA, recomenda, é que não se apoie essa parte aqui no punho, aqui nessa parte aqui do punho. Tá? Por que isso? Porque no punho passam nervos e passam vasos. Se eu vou apoiar o punho, tanto no uso do mouse quanto no uso do teclado, eu vou acabar comprimindo essa região. E isso pode levar a síndromes de aprisionamento, que a gente chama, que acabam alterando a questão de sensibilidade, provocam dor no punho, tá? Alteram a circulação. Então, essa entidade aqui norte-americana, ela recomenda o seguinte, que se for utilizar esse tipo de apoio, que a gente apoie a mão, essa parte aqui da mão, ó. Digamos aqui o calcanhar da mão, aqui, essa parte da mão, para fins de descanso. Tá? Quando eu estou digitando, eu não vou apoiar nem o punho, né, e nem a mão. Fica livre durante a digitação. E depois, se eu quiser descansar, eu posso apoiar a mão nesses recursos, tá? Então diz aqui, ó, se evitar então o punho, tá? Pode se apoiar a palma, né, da mão ou essa parte aqui da mão, mas não o punho. Tá? E aqui eu tenho uma outra figurinha para vocês, pessoal. A gente teve um pré-teste com computador de mesa, agora um pré-teste em termos de notebook. Então, colocar aí no chat aí a participação aí de vocês. O que vocês acham? Tem algum erro aí no uso do notebook? Eduardo, posso ler uma pergunta do Claro, Eliomar? claro. Uma pergunta, né? Iluminação inadequada e reflexo na tela podem influenciar na ergonomia? Sim, sim. Eliomar, sem dúvida. A questão, assim, se eu tenho um ofuscamento na tela, digamos que está ofuscando desse lado, muitas vezes o próprio corpo acaba indo para o outro lado, né? Até de forma inconsciente, para tentar escapar do ofuscamento, ou daqui a pouco vem uma luz direta do sol e a gente vai trabalhando, vai tentando se esquivar, né? Então, assim, se eu tenho um posto de trabalho pré-determinado num local que eu não tenho muito como sair, mudar os periféricos, o lugar que eu trabalho não tem cortina, não tem como uma persiana, alguma coisa que barre essa luz, muitas vezes a gente fica se esquivando, né? E isso aí provoca alterações posturais, né? E aí, consequentemente, aumenta o risco da ergonômica. Então, a iluminação que nem eu coloquei, quando não é iluminação natural, é iluminação artificial, geralmente a gente prefere aquela luz que vem de cima, tá? Não aquelas luminárias que iluminam mais um lado em relação ao outro. Então, dando continuidade em termos do notebook aqui, tem erro ao apoiar o cotovelo aqui, realmente o pessoal, né, presta atenção, o cotovelo está sendo apoiado na mesa, né? Falta o apoio do notebook para a altura ideal, exatamente. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer em relação ao notebook. Então, essa é a maneira correta de usar o notebook, né? Aquilo que a gente comentou em relação ao computador de mesa também vale para o notebook. O notebook, quando a gente vai utilizar ele de uma forma ergonômica, o notebook ele vira um monitor. A gente recomenda que o mouse e o teclado sejam periféricos separados, sejam acessórios separados. Tá? O uso do notebook, da forma como ele vem pronto de fábrica,
ele acaba não sendo recomendado, tá? Porque aí, se eu vou levantar a tela do notebook para a linha dos olhos, eu consequentemente vou ter que digitar assim, né? Então fica muito difícil de adaptar. Então o notebook ele vira um monitor, tá? Ele já existem suportes que são vendidos comercialmente para a gente posicionar o monitor na linha dos olhos, né, para que a linha do olhar fique no terço superior. Mas se o pessoal não tem condições de adquirir ou tem dificuldades em encontrar esse tipo de suporte, pode até colocar um suporte, claro, cuidando para não derrubar o monitor, né? Mas pode colocar de alguma forma ou aqueles chumaços que já vêm de folha 4, né? Fazer uma pilha, ou livros, né? E aqui eu até recomendaria que fosse livros com uma base maior, né? Que aqui está meio perigoso aqui esse posicionamento, livros meio pequenos aí para a base do monitor. Mas é uma forma de levantar o monitor na altura dos olhos, tá? E, obviamente, também a distância dos olhos em relação à tela também é a mesma recomendação de um braço esticado. O uso do monitor no home office, né? E aí a gente está vendo que, primeiro, o monitor aqui nas primeiras duas figurinhas não está na altura dos olhos, faz com que a pessoa tenha que se reclinar para poder enxergar, e aí isso, consequentemente, vai dar dor nas costas, vai dar dor na cervical, que é um lugar que geralmente acaba sendo um alvo dessa má postura, tá? Então a ideia é que a gente, mesmo no home office, consiga uma mesa, consiga levantar o monitor, ou com suporte, ou com recursos caseiros, e fazer uso do mouse e teclado separado. Eduardo, temos mais uma pergunta ali no chat do Eliomar. Utilizar o notebook Plum sem utilizar o mouse? Não. Sempre utilizar o mouse, né, Eliomar, e o teclado em separado, né, que nem a gente colocou. Porque o principal risco a gente... Porque o monitor do notebook, para a gente posicionar na altura dos olhos, vai alterar toda a questão do posicionamento da mão e do braço, né? Eu vou ter que estar digitando lá em cima, ou estar mexendo com o mouse lá em cima. Então, melhora a visão, atrapalha o braço. Disse, não, então tá, então eu baixo, né, para não ter que levantar os braços, tá, daí alivia um pouco os braços, mas aí a visão fica lá para baixo e, consequentemente, eu acabo forçando mais a região cervical. Então, notebook, idealmente, tem que ter um mouse e um teclado separado. Tá? Claro que, por muito tempo, o uso tanto do computador de mesa quanto do monitor não é recomendado. Tá? É importante que a gente, aí, a cada hora, pelo menos, que fique sentado, a gente levante, se mexa nem que seja por 5 minutos. Tá? Tem estudos que colocam que a cada meia hora que a gente fique sentado já é um tempo que a gente já tem que estar levantando um pouco, se mexendo, tá? Então, muito tempo trabalhando não é recomendado, tá? Tem que fazer pausas. Aqui, claro, né, pessoal, ninguém é um robô, né? Ninguém vai ficar estaqueado e sentado numa cadeira aí com essas angulações de uma forma perfeita. Mas eu coloquei aqui que é importante que a gente tenha uma noção, tá? Justamente para que a gente não caia naquelas figuras que eu coloquei no pré-teste, aquelas figuras erradas, né, de ficar curvado, mal posicionado, é importante a gente ter uma noção, tá? Então, como é que fica? O queixo, geralmente, ele fica no ângulo com a horizontal, ó. A cabeça fica bem posicionada, fica erguida no reto, a gente vê que o pescoço ele não está sendo forçado nem para trás e nem para frente, o queixo ele fica no ângulo paralelo, né, ao horizonte aí. A gente fica bem reclinado com as costas apoiadas aqui atrás na cadeira, tem que ter esse apoio, tá? Não adianta, isso aqui não vem de brinquedo, de fábrica, ele vem para a gente apoiar. Então, apoiar as costas na cadeira, naquela angulação entre 100 e 110 graus. O cotovelo, ele fica numa angulação que pode variar ali em torno de 90, 120 graus, não existe um número fixo, né? Ficando nessa margem aqui tá bom, tá? Ficando entre 90 e 120 graus, ele tá bem posicionado, tá? E aí, fazendo uso do apoio do antebraço, a fim de alinhar o antebraço, o punho e a mão, para fazer com que o membro superior ele fique numa posição neutra.
No momento que a gente tem esse apoio de antebraço, isso também faz com que a gente possa apoiar todo o membro superior, a ponto de que o ombro ele fique relaxado, porque ele vai ter um ponto de apoio aqui. Apoia aqui, consequentemente o ombro aqui ele fica relaxado. Se eu não tenho esse apoio de antebraço, muitas vezes o ombro ele cai lá embaixo, e aí fica forçando aqui o pescoço, porque eu não estou tendo um apoio do meu membro superior. Então a gente percebe que um ajuste aqui embaixo, ele serve não só para alinhar o antebraço, mas ele também vai ter repercussão lá em cima. Ele acaba relaxando o ombro. Tá? Outra coisa, em termos de posicionamento aqui, a gente, ó, lembrando, ó, fica um espacinho entre a cadeira e a parte de trás da perna, tá? A gente tem que estar bem sentado, não fica nem sentado muito para trás, a ponto de comprimir aqui o cavo poplíteo, e nem muito para frente, a ponto de não ter base de sustentação, então senta adequadamente. Entre a coxa e a perna fica também um ângulo entre 90 e 120 graus. Tá? Mais ou menos esse é o posicionamento. E o ideal é que os pés eles estejam totalmente apoiados no chão. Tá? Bom, dependendo da estatura da pessoa, se os pés não conseguirem ficar totalmente apoiados com o chão, é importante que se faça o uso, então, de um suporte, tá? Para que eles tenham apoio, que eles não fiquem aí, como a gente diz, dançando, né, no ar, né, sem apoio. Tá? Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão. Óbvio que ao longo do dia a dia, do trabalho, o trabalho ele é uma atividade dinâmica, ninguém vai ficar que nem robô, mas é importante que a gente tenha essa imagem como um parâmetro. Tá? Em termos de organização do espaço, né, como foi colocado também no início, o pessoal lembrou muito bem a questão das caixas. Claro, aqui caixa está pegando um espaço muito grande ali, embaixo da mesa, de tal forma que a pessoa não consegue esticar as pernas. Né? É importante que tenha essa parte aqui livre, para esticar as pernas, tá, ao longo da jornada de trabalho, e muitas vezes são coisas até sutis que atrapalham esse tipo de posicionamento das pernas e dos pés, como lixeira, né? Ou alguma outra coisa, algum filtro ali de linha, enfim, algumas coisas do próprio equipamento de trabalho que ficam dispostos embaixo da mesa e que atrapalham. Então, o ideal é que a lixeira fique ao lado da mesa, que essas caixas não fiquem aqui, que os pés possam fazer movimentos ao longo da jornada de trabalho. Tá? E outra coisa em relação à organização do espaço de trabalho é essa divisão em termos de mesa que eu coloquei. A gente acaba dividindo a mesa em 3 zonas. A primeira zona, ou a zona primária, é onde a gente coloca aquele material de uso contínuo. Então, teclado e mouse, basicamente, para quem usa computador, que toda hora vai ter que estar fazendo uso. Tá? A zona secundária é aquele material de uso frequente, né? Fazer alguma anotação, né? Para quem usa alguma coisa de uso mais frequente, coloca ali, tá? Um caderno, um lápis, uma caneta, tá? Por que que fica um pouquinho mais na frente? Por que que não fica do lado do mouse isso aí? Essa caderneta, esse lápis, essa borracha. Não fica ao lado do mouse, porque a gente tem que ter amplitude de trabalho. O mouse ele tem que poder se mexer. Né? Se a gente coloca muita coisa na zona primária, os movimentos ficam curtos, ficam curtinhos. Isso aí acaba atrapalhando a questão ergonômica, que acaba forçando. Né? Eu não consigo fazer aquele movimento mais leve, fica uma coisa mais apertada. Tá? Então a gente tenta não apertar tanto, né? Nesse sentido assim, a zona primária. Então coloca na zona secundária, e a zona terciária já é aquele material de uso eventual, né? Ou até ornamental, uma plantinha, um livro de consulta que eu vou ver lá, vou ler uma vez ao dia, né? Ou nem isso às vezes. Tá? Em termos de descanso visual, existe uma regra do inglês chamada regra 20-20-20. Significa assim, ó, a cada 20 minutos de trabalho, eu paro, eu saio né, paro de olhar o computador e olho para um objeto, para alguma coisa que fica em torno de 20 pés.
20 pés, aí do inglês fica em torno de 6 metros. E eu fico olhando aquilo em torno de 20 segundos. Então, 20 minutos eu paro, olho lá para algum objeto a 6 metros, por uns 20 segundos. E durante esse período eu posso piscar os olhos para ajudar a lubrificar, né? Então isso aí ajuda na questão do descanso visual, tá? É importante isso, não me dá ardência nos olhos, me dá cansaço visual no final do expediente. Uma coisa que é fundamental, né? A gente está colocando aqui os ajustes, que são importantes, que a gente entenda as posturas, mas é fundamental que a gente se mexa, tá? Não adianta a gente ter uma cadeira que preencha todos os requisitos da BNT, que é confortável, que está bem ajustado, que eu estou sentado bem encostado no encosto da cadeira, bem posicionado, se eu vou ficar o dia todo assim. Não adianta, eu vou acabar tendo problemas, tá? Então se recomenda que pelo menos de hora em hora a pessoa se levante, que fique pelo menos uns 5 minutos, caminha, vai ao banheiro, vai tomar uma água, se possível se alonga, aproveita ali o próprio ambiente de trabalho, é possível até fazer alguns alongamentos, só coloquei aqui umas ideias para vocês, alongar o tronco, gira para um lado, gira para o outro, tá? Tem pessoas, inclusive, que colocam assim, quem trabalha com impressora, não deixa a impressora logo ao lado da mesa, deixa a impressora um pouco mais adiante. Daí tu imprime alguma coisa, se a pessoa tem que imprimir com mais frequência, imprime, aí tem que se levantar da cadeira, vai lá, busca o papel, volta. É uma forma de se mexer, né? E se cuidar, né? Então, se hidratar, né? Muitas vezes a gente... Eu sempre tenho aqui um copinho d'água aqui na minha mesa, porque se a gente não tem uma garrafinha, um copinho, eu deixo lá na zona terciária, né? Mas em cima da mesa, mas sempre deixar alguma coisa para se cuidar ao longo do dia, se alimentar bem também, né? Tá? Até os estudos mostram que a atividade física, que a movimentação, que o alongamento, isso aqui é fundamental, tá? Então, não adianta só o ajuste físico, isso é fundamental, tá, gente? A gente está chegando ao fim aqui da apresentação, eu vou deixar o meu contato, né? Vocês podem me achar aí, enviarem algumas dúvidas aí, se tiverem a mais aí, a gente pode estar sempre em contato conversando sobre o tema. E se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa aí no chat, vocês podem encaminhar aí que a gente converse sobre o que a gente falou, ou alguma coisa que eu não tenha abordado aí. Fiquem à vontade. Essa questão, viu, pessoal, do ajuste é importante, porque muitas vezes a gente acha que o computador é ruim. Eu, na minha jornada de trabalho como médico do DAS, recebi muitas vezes solicitação de vistoria no ambiente de trabalho, o pessoal dizendo, eu preciso de um mouse melhor, eu preciso de um computador melhor. E aí a gente chegava lá, claro, muitas vezes realmente o computador era antigo, o mobiliário realmente precisava ser trocado. Mas algumas vezes não, era só uma questão de ajuste, porque o computador e o notebook a gente vai na loja, compra e já sai usando, né? E aí usa da forma que acha que tem que usar, né? E aí isso aí pode ter problemas. Então, saber ajustar e, obviamente, tentar manter essas recomendações ao longo do tempo fazem uma diferença bem grande, tá? A pandemia, às vezes, a gente acaba ficando mais sentado, mais deitado, se deita com o notebook e tal, então a gente também tem uma parcela aí que a gente tem que se cuidar também, né? Eliomar, na questão dessa questão da infraestrutura, sim, sim, essas questões sempre têm que ser reportadas para a chefia imediata, né? E lembrando que o computador está presente no dia a dia, inclusive em atividades de lazer. Então, tem sim a questão do uso do computador no ambiente de trabalho, mas também tem, inclusive, no uso domiciliar ou até recreacional. Então, tentar sempre seguir essas recomendações aí, tá?
tá, pessoal. Eu acho que da minha parte é isso. As questões ali que foram levantadas, sempre entrar em contato com a chefia imediata, que vai saber a quem se reportar, questão da aquisição de bens, de mobiliário, de troca de cadeira, enfim, de aquisição de bens, né? Daqui a pouco um computador que precisa ser substituído mesmo, enfim, aí a infraestrutura tem que ajudar nesse sentido. Mas a ideia era mostrar também que nem tudo é trocar computador ou coisas modernas, né? Que tem muita questão de ajuste que a gente não tem conhecimento e que pode ajudar no dia a dia a reduzir riscos, né? E lembrando sempre que para a questão da ergonomia não basta só a questão da ergonomia física, como a gente comentou no início da apresentação. Tem questões envolvendo também o ritmo de trabalho, a cobrança de trabalho, o estresse no trabalho, se o tipo de trabalho é adequado para a minha capacidade ou não, né? Então, tem todos esses outros domínios que são importantes